Por cá, o jornalista Germano Silva tem um novo trabalho. O livro Porto, Viagem ao Passado foi apresentado na última sexta-feira na Igreja dos Clérigos. Reúne muitas das crónicas que escreve aos domingos no Jornal de Notícias e que dão a conhecer aos leitores um Porto diferente daquele que vem retratado nos livros de história. Germano Silva, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Nas histórias que escreve sobre a história do Porto, há sempre gente lá dentro e este livro é exemplo disso. As pessoas são o património mais importante da cidade e eu não deixo nunca de as ter dentro do livro. Ajudam-me muito nas pesquisas que faço, quando ando no terreno, quando vou às ruas, algumas que estão para desaparecer, casas que estão para desaparecer também, e quer dizer, portanto, e estas pessoas, a memória delas, a memória, as vivências que elas têm do seu quarteirão, do seu mundo, para mim é muito importante para a construção destas histórias que depois se reúnem em livro. Mesmo a própria memória dos edifícios acaba por se perpetuar se houver associada uma história de vida de uma família ou apenas de uma pessoa. É essa a sua perspectiva que tem? Sim, também é, porque os edifícios vão sendo alterados ao longo dos anos, não é? Nós hoje vivemos na rua de São Miguel, por exemplo, onde esteve a judiaria, sabemos que viveu ali um determinado negociante, judeu, cristão novo, mas o edifício hoje é diferente daquele em que ele viveu, porque quem veio foi ou acrescentou um andar, ou alargou, fez uma garagem, destruiu, por exemplo, um espaço que era de convívio. Os edifícios vão sofrendo algumas alterações ao longo do tempo também. Com quem fala quando vai fazendo as suas pesquisas? Este é já um dos muitos trabalhos sobre o Porto que edita. Vai falando com que tipo de pessoas? Com o povo, com as pessoas, quer dizer, e é muito curioso constatar que as pessoas percebem o que se quer. Eu tentei sempre dar um sentido pedagógico às crónicas que publico no Jornal de Notícias, no sentido de que as pessoas, sabendo que habitam, por exemplo, uma casa que tem uma história, preservam-na, têm mais cuidado com ela. Quem diz uma casa diz a rua, portanto têm mais cuidado com essa rua, ou a igreja onde vão aos cultos religiosos. Portanto, quer dizer, é nesse sentido, e eu constato exatamente no contacto com as pessoas depois na rua que elas têm exatamente esse sentido. E é curioso, ali volto à rua de São Miguel, há lá casas que têm interiores lindíssimos, interiores que quem passa na rua não imagina. E há tempos eu estava exatamente a conversar com uma senhora, a fazer um determinado tipo de perguntas, e uma vizinha ao lado viu-me da janela, veio, abriu a porta e disse: "Ora, venha cá ver aqui uma coisa que você vai gostar de ver." E eu vi pela primeira vez uma escadaria fabulosa, quer dizer, de trabalho granítico, lindíssimo, quer dizer, portanto, aquilo está escondido do grande povo, o povo não sabe que aquilo existe ali. Neste livro, Germano, as crónicas estão aqui reunidas exatamente como foram publicadas no Jornal de Notícias ou foram trabalhadas para esta publicação? Foram adaptadas, porque as crónicas, quando saem no jornal, muitas vezes eu posso fazer uma referência à semana passada, no livro não faz sentido. Foi só nesse aspecto que as crónicas foram trabalhadas. Não têm nenhuma alteração histórica, a não ser que haja um lapso, porque nós não somos infalíveis e às vezes há um lapso de uma data, às vezes sai uma gralha e é preciso corrigi-la, mas foi só nesse aspecto. No resto das crónicas são tal e qual como saíram no Jornal de Notícias. O que é que o Porto está tão em voga? Fala-se tanto do Porto nas notícias, há tantos turistas na rua. O que é que há ainda a descobrir sobre a cidade, na sua perspectiva? Há muita coisa a descobrir. Hoje há muita gente nas ruas e há muita gente nos monumentos, porque o turismo hoje já não é o turismo da barriga ao sol. Hoje o turismo é mais cultural e as pessoas procuram um contato com as populações. Daí a movida, aquele movimento, é a necessidade do contacto. Eu tenho comparado muito a época que estamos a viver no Porto com a época medieval, com os peregrinos. A cidade, na época medieval, estava cheia de peregrinos. Hoje nós temos hotéis por todo lado, havia imensos hospitais. Os hospitais na Idade Média eram hospedarias, não tinham o sentido que têm hoje a palavra. Portanto, a cidade andava cheia de peregrinos, vinham de todo lado, iam para todo lado. Aliás, davam-lhes vários nomes: peregrinos,
palmeiros, os que vinham de Terra Santa, romeiros, os que iam para Roma. Portanto, havia imensos, e hoje nós estamos a sofrer exatamente, são os peregrinos da época moderna, e eles andam à procura da cultura, dos traços da cultura, e continuam ainda a fazer itinerários que os peregrinos antigos faziam quando passavam aqui pelo Porto, a caminho de Santiago de Compostela, e de santuários como Santa Senhorinha, por exemplo, em Cabeceiras de Basto, que era um santuário muito procurado. Ainda continua a fazer, ainda convida as pessoas para fazer os passeios a pé pelo Porto? Sim, continuo. No próximo domingo lá andarei normalmente vem muita gente, já tive que comprar um megafone para poder falar às pessoas, porque são 200 pessoas e falar a 200 pessoas não é fácil. E continuo a fazer esses passeios. Há imensa gente que vem de fora do Porto. Há muita gente que vem fora do Porto. No último passeio andavam 2 casais galegos e eu apercebi-me porque falavam entre eles e perguntei-lhes, com curiosidade, eram descendentes dos antigos aguadeiros, que eram galegos, que vieram para o Porto trabalhar e eles eram descendentes e queriam saber como era a cidade no tempo dos avós. Então vieram aí. Vem muita gente, e são passeios que as pessoas aproveitam muito, porque são passeios que dão a conhecer uma cidade que normalmente nós passamos por ela, olhamos, mas não a vemos. E é esses passeios, as siglas, por exemplo, que há nas paredes, sinais de posse, sinais de ostentação, como os brasões, etc. Mas é essa cidade que eu procuro dar a conhecer e que pretendo que as pessoas, conhecendo-a, preservem, tratem da nossa cidade e a mostrem. Agora, vou a sítios e lamento muitas vezes que os próprios portuenses... Eu lancei o livro na Igreja dos Clérigos na passada sexta-feira e havia muita gente que ouvia dizer: é a primeira vez que entro aqui. É pena, porque um monumento que é procurado pelos turistas, já lá foram este ano mais de 360 mil turistas estrangeiros. Os portuenses só procuram a torre para namorar. O Germano não é do Porto, mas tem notoriamente o Porto no coração e dedica este livro também a um homem que tem o Porto no coração, na sua perspectiva. Eu nasci em Penafiel, vim para o Porto muito pequeno, quer dizer, toda a minha cultura, toda a minha vivência foi feita no Porto. Os meus pais já viviam no Porto quando eu nasci em Penafiel, depois vim com eles para cá. Dedico o livro ao Dom Manuel Clemente, que foi bispo do Porto. O Dom Manuel Clemente foi um daqueles bispos que marcou a cidade do ponto de vista cultural e até do ponto de vista da pastoral religiosa também, com inovação, com criatividade, com uma visão mais moderna da vida e da própria religião. Portanto, eu aprendi muito com o Sr. Dom Manuel Clemente. Tive o grato prazer de, logo que ele chegou, dias depois de ele ter chegado, a andar com ele, exatamente a visitar o bairro, a parte mais antiga da cidade, e essa convivência criou em nós uns laços de amizade muito fortes. Mas o Sr. Dom Manuel Clemente é um daqueles bispos. A Diocese do Porto teve sempre a tradição de ter bispos com muita categoria intelectual e de fé religiosa. O Dom Manuel Clemente segue esse sentido, e é curioso que o bispo que foi mais inovador na cidade, Dom Nicolau de Almeida, que foi o primeiro que fez o primeiro projeto para a Praça da Liberdade, deixou o Porto porque foi o primeiro patriarca de Lisboa. Foi escolhido para patriarca de Lisboa e foi-se embora. E o Dom Manuel Clemente seguiu o mesmo traço. Mas foi um homem que marcou muito a cidade e eu fiquei muito honrado, tive o prazer de lhe dedicar o livro. Germano Silva, obrigada por ter estado neste Bom Dia. O prazer foi meu. Muito obrigado, Sandra.